Na verdade, nós temos isso, né? 3 vírus e um mosquito. E eu fiquei bem preocupada quando na sexta eu estava dando uma olhada no Google, né? Assim, como é que está a situação. E deu para ver que os boletins epidemiológicos sumiram, né, Gustavo? O Gustavo já tinha falado, não tem mais boletim epidemiológico do que está acontecendo, mas a Fiocruz já demonstra, né, já mostra aí que dengue já está de novo aumentando o número de casos. E, na verdade, né, Tânia, a gente nunca deixou de ter zika nas grávidas. São 1 ou 2 casos por ano, mas tivemos nos últimos anos. Né? Tem uma criança aqui com microcefalia, a gente pode fazer o exame de zika. Mas Bebete não tem... Pode fazer o exame de zika. E estava positivo. Né? Então, ela está aí. Né? Os mosquitos estão aí ainda. Né? Precisamos de mais Wolbachia, mas eu não sei até que ponto o Wolbachia altera o meio ambiente também, né? Porque tira um mosquito, né? Porque promove a infertilidade dos mosquitos novos, essas coisas todas, mas o fato é que temos aí dengue de novo, né? E chikungunya e dengue, né? Todas um problema para as grávidas, todos um grande problema para grávidas, né? E eu me lembro agora, quando começou a epidemia de Covid, eu propus um projeto para estudar Covid nas grávidas, nas placentas, um projeto que chamava-se Conexão Placenta-Cérebro. Né, porque é impressionante como a placenta tem um papel nisso tudo. Né? E a resposta de uma determinada pessoa do CNPq foi: mas essa não é uma doença de grávidas. Poxa, a gente já sabia que a H1N1 tinha sido, o Zika tinha trazido isso, como assim o Covid não seria? E o que a gente viu no Brasil foi a mortalidade aumentada nas grávidas que nós tivemos nos últimos anos. O número de casos de eclâmpsia que aumentou com o Covid. Né? E o que está acontecendo com esses casos de hipertensão no Brasil, hipertensão materna? Nós somos um dos maiores países com níveis de hipertensão materna lá no alto durante a gravidez. Então, eu fiquei meio pasma, assim, eu não sabia, eu fiquei meio estática, eu não sabia se eu entrava com recurso. Como assim? A grávida não é vulnerável ao Covid? Né? Então, mas foi essa a resposta que eu tive. Né? Então, a gente continuou fazendo o estudo devagar ainda, estamos com um monte de placentas, acompanhando as crianças e tudo mais, mas foi a resposta que eu ouvi das autoridades de saúde na época. Né? E aí temos aí o mosquito, né? Temos aí o mosquito e vamos ter que lidar com eles ainda. Né? O fato é que o Brasil tem uma carga global de doenças, né, muito diferente de outros países. Eu tinha colocado aqui a comparação entre o Reino Unido e o Brasil, e a gente vê que, de uma forma geral, né, por exemplo, no total de óbitos menores de 5 anos, né, o que a gente vê é que o Brasil é quase o dobro do Reino Unido. Né? Então, isso continua igual. Né? E aqui está as causas de mortalidade. Né? Nas últimas décadas, a gente vê ainda que a causa perinatal, né, e as malformações congênitas são as maiores causas de mortalidade no Brasil, de uma forma geral. E esse é um estudo do Victor, é um pouco antigo, de 2011, mas não mudou o panorama. Né? As causas perinatais continuam sendo as principais causas de mortalidade abaixo de 5 anos no Brasil. E stunting também, né? Essa questão é diferente entre as regiões do Brasil, a gente vê as diferenças entre as regiões do Brasil. Então, o Brasil é um país desigual, né? É um país desigual e a gente tem que levar isso em consideração, principalmente quando a gente viu que a Zika alterou muito mais crianças no Nordeste do que no Sul, Sul nem teve, né? Do que no Sudeste. Né? Então, é bem complicado. Temos vários desafios na saúde no Brasil, né? E uma das questões importantes é essa questão do parto prematuro, né? E por mais que a gente tenha, quando a gente vai ver as questões da perinatologia, né, da saúde perinatal, a gente vê que as mulheres têm consultas perinatais suficientes, elas têm as 6 consultas desejadas, hoje até um pouco mais. Mas assim, e a qualidade? Porque os bebês continuam nascendo pretermo.
né? As mães continuam fazendo hipertensão. E todas as consequências da prematuridade ainda estão aí. E por incrível que pareça, o cuidado neonatal vem melhorando no Brasil nos últimos anos, mas a continuidade do cuidado não. A gente não tem estudos bons de follow-up desses bebês, né? Bom, o bebê nasceu prematuro, a gente conseguiu tirar, né? Ele foi melhorando, cresceu, recebeu alta. Aí agora você pega o bebê e dá para a mãe e fala, toma que o filho é seu. Né? E aí, esse bebê precisa de um acompanhamento especializado, precisa de ser seguido em relação ao desenvolvimento, precisa de apoio especializado para conseguir atingir, para conseguir atingir as suas metas de desenvolvimento, o que a genética tenha dado para ele. Né? E, infelizmente, a gente não tem conseguido isso. Do ponto de vista da pesquisa, a gente teve alguns avanços nos últimos anos, no Brasil e no mundo, né? Mas a gente sabe, por exemplo, até hoje, que a maior parte das medicações e drogas que nós usamos para crianças nunca foram testadas em crianças, e nem em grávidas. Né? E a gente só ajusta para peso e superfície corporal e continuamos usando. Tá? E os antibióticos, as medicações para hipotensão, né, e para outras causas. Né? Então, apesar de existirem leis, né, hoje que trabalham os direitos da criança, a gente tem muita pouca coisa. O Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, né, de 13 de julho de 90, trouxe várias particularidades importantes para as nossas crianças, mas, por exemplo, na questão da desabilidade, eu fui olhar, né, a desabilidade, e aí fica uma coisa de falta de autonomia, com deficiência, e eu sei quantas famílias estão brigando por este termo, deficiência. Né? Zika demorou a ser reconhecido como uma deficiência, e aí isso implica numa demora de acesso, né, uma série de questões que elas precisam para cuidar direito das crianças. Então, eu até nem vou ficar falando muito de desabilidade, porque quando eu fui ler sobre desabilidade, é uma questão quase filosófica. Né? Assim, é impressionante como não se chega a um consenso de uma série de questões. Mas o fato é que a gente tem uma perda de autonomia importante, e essa perda de autonomia não é só do sujeito, é da família, de todos que o cercam, e, consequentemente, da sociedade também. Existe no Ministério da Saúde uma política de assistência integral à saúde da criança, né, que incentiva e qualifica o acompanhamento, crescimento e desenvolvimento. A caderneta da criança hoje tem isso, né, a atenção à saúde do recém-nascido, promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e a prevenção de violências e promoção da cultura de paz. Isso são políticas do Ministério que eu espero que, de fato, porque elas andaram meio abandonadas, né, gente? Assim, vamos e venhamos, que teve um gap aí nessas ações, mas continuamos aí, né, nessas questões. Então, a assistência integral à saúde da criança, a atenção ao recém-nascido, a prevenção da violência, o crescimento e desenvolvimento preciso acompanhar. Eu estava falando para a Hannah agora no início aqui, que a gente não conseguiu colocar um grupo controle ao mesmo tempo das crianças com Zika, quando a epidemia estava ocorrendo. Mas a gente acabou incluindo agora um grupo controle de crianças que nasceram na mesma época. E, para nossa surpresa, as nossas crianças que, teoricamente, as mães não foram expostas ao Zika, também têm problemas. Também tem problemas. Né? Aí eu fico me lembrando assim, poxa, a Miriam, a Carla, o pessoal treinou um monte de pessoas, de fisioterapeutas e tudo, para atuarem nas clínicas da família ao redor aqui no Rio de Janeiro. E aí todo mundo treinado, começando, todo mundo animado para trabalhar com as crianças de uma forma geral. E aí entra um prefeito novo e acabou com as clínicas. E aí, claro, aquelas meninas treinadas foram imediatamente contratadas pelos serviços privados. E aí as nossas mães ficaram sem esse acesso. Né? Então, a continuidade das questões aqui no Brasil é um problema. É um problema. Tem várias boas ações, mas a continuidade disso, às vezes, sempre é um grande problema. E para as crianças com desabilidades, isso é um problema muito grave. Né? Assim, elas acabam não tendo acesso.
a era pré e pós-Zika, né? Saiu publicado agora em final de 2022 um artigo do Ministério da Saúde com o pessoal do SIDAX. Não sei se você está nesse grupo, mostrando que a mortalidade era 10 vezes maior nas crianças que foram expostas ao Zika. 10 vezes, dependendo da faixa, é de 12 a 14 vezes maior. Eu estava falando de mortalidade. Eu fico pensando, quando a gente coloca as desabilidades junto, quanto seria maior. Aqui, na época do boletim epidemiológico de final de 2018, né, mostrando a taxa de microcefalia, mas um estudo do pessoal da Coxa de Ribeirão Preto já mostrava uma taxa maior de microcefalia na era pré-Zika no Nordeste. Estranho, né? Assim, depois a gente viu que, na verdade, a Zika não começou em 2016, né? Ela começou um pouco antes, mas não era só ela. É a falta de acesso ao alimento correto, sabe? De todas as formas, né? Um ambiente correto, um excesso de exposição à violência, né? Todas essas questões que a gente sabe que... E a falta de estimulação, né? Assim, todas essas questões a gente sabe que atrapalha o neurodesenvolvimento dessas crianças. Esse é o livro da Débora Diniz, né? Que acabou tendo que sair do Brasil, né? Que se chama Zika, do Sertão Nordestino, Ameaça Global. E a Débora mostra também como a nossa população de mães foram desrespeitadas, né? Como foram apresentados TCLEs em inglês para as mães do Nordeste assinarem. Né? Então, todas essas questões ela aborda, e esse livro é um livro difícil, hard, difícil de se ler, né? Porque mostra para a gente as fragilidades dos nossos sistemas, da nossa sociedade de uma forma geral. E o abandono de crianças com microcefalia, o Nordeste tem um alto número de casos de doença e de abandono dos bebês, né? Até que uma das questões que veio com a Zika foi essas associações de mães. Isso deu muita ajuda a muitas mães, né? Pela primeira vez eu vi um grande movimento dos pais se organizando para tentar ajudar seus filhos e outras crianças. Porque a gente já tinha problemas. O pretermo, por exemplo, é uma epidemia no Brasil, o parto prematuro, né? Assim, e as consequências do parto prematuro para as crianças ainda é um grande problema também a ser enfrentado. Então, a mensagem-chave é que precisa de investimentos na saúde da criança, com uma série de coisas, principalmente em relação ao seu desenvolvimento, né? A gente está fazendo um foco nos primeiros 1000 dias, né? Mas tem outras fases também que as crianças precisam de estímulo, né? De intervenções, principalmente para afastar as crianças da violência, né? As crianças perto da adolescência, que são... calmamente, assim, elas são impressionantemente chamadas, né, e trazidas para um contexto de violência que a gente pode e precisa evitar. E aí a gente vê as mudanças no desenvolvimento cerebral, né, na questão do ganho de altura, e como é que o hipocampo, a amígdala, né, e tudo se desenvolve durante a vida. Por isso que essa fase... não é só a fase dos primeiros 5 anos, outras fases também precisam de intervenções, né? E questão da pesquisa pediátrica, né? Até hoje, né, a gente conhece a fase pediátrica como órfãos terapêuticos, né, uma vez que tem muito pouco estudo em criança. É claro que o estudo em criança é caro, né? Você imagina, você vai colocar um novo medicamento aí oral, dependendo da faixa etária, você tem que mudar o gosto. Nos primeiros 3 anos tem que ser tutti-frutti. Por volta da fase escolar tem que ser chocolate, né? E por aí vai para as crianças aceitarem o direito. E tem toda a questão da distribuição da droga, da eliminação da droga, que é dependente da idade. Então, não estou falando que é fácil, não, mas as crianças precisam de investimento nisso também. Então, é necessário o desenvolvimento de drogas para a população pediátrica. Aqui é uma iniciativa que a gente tem há alguns anos, já há uns 20 anos, a Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, muito voltada para aqueles que nascem abaixo de 1,5 kg.
A paralisia cerebral, infelizmente, a gente não tem muitos dados claros no Brasil, né? Apesar de ter assim, a prevalência em países desenvolvidos, 7 para cada 1.000 nascidos vivos, 1,5 a 5,9 para 1.000 nascidos vivos, em países em desenvolvimento chega a 7 para cada 1.000 nascidos vivos. E o preocupante hoje é a questão do autismo, né? A gente já vê hoje na literatura que 1 para cada 56 crianças nascidas nos Estados Unidos pode ser portadora do espectro autista. Isso isso precisa de muito investimento para se trabalhar, para se olhar. O que está acontecendo? A gente sabe que nas nossas crianças que foram expostas ao Zika, as taxas de autismo estão maiores do que do grupo de crianças que a gente costuma acompanhar. Então, ainda precisamos de conhecer melhor essas questões aí, né? O fato é que para investimentos na epidemia do Zika, né, em relação ao mosquito, né, tem toda a questão do Volvac aí que está parado no momento. Eu vi que o Ministério está tendo problemas em comprar as medicações não, né? Aqueles coisas que a gente usa nos fumacês, né? Tem problemas porque não está sendo produzido. As vacinas, parou-se de falar. A vacina da dengue chegou de novo, né? A primeira vacina da dengue teve que ser abandonada. Ela está aí de novo, mas eu não sei até que ponto ela vai ser aceita e como é que está o movimento. Os testes sorológicos, infelizmente, não temos ainda um bom teste sorológico, né? Então, uma coisa que a gente não sabe, por exemplo, que eu estava falando, é se as mães que foram expostas ao Zika nessa última epidemia, se elas estão imunes, né? Ou se quem teve Zika está imune, porque 70% das pessoas que tiveram Zika na última epidemia eram assintomáticas. E agora, tem anticorpo ou não tem anticorpo? Os anticorpos são duráveis ou não são duráveis? Essas questões todas precisam ser respondidas através dos testes sorológicos e tudo. E isso influencia no pré-natal das mulheres. Chegou-se a falar em colocar o Zika no grupo TORCHES, mas a falta de um teste sorológico quase que impede isso, né? E também impede a criação de vacinas, atrapalha a criação de vacinas. Mas o mais importante a epidemia acabou. Mas nós ainda temos as crianças e suas famílias, né? Então, vamos começar uma nova fase do estudo de segmento das crianças, agora dos 6 aos 12 anos, para ver a fase pré-escolar. Tem uma série de atividades propostas, né, que nós vamos discutir ainda com o pessoal da neurologia, da URO, da escola, né, Miriam? Tudo mais, né, Alessandra? Você não está fora, não. Você foi para o PAD, mas você está dentro, né? Então, tudo isso ainda são desafios que a gente tem. Então, eu acho que eu não estou capaz de discutir deficiência, nem do ponto de vista filosófico, nem do ponto de vista legal, nem do ponto de vista social. Mas o fato é que as mães precisam que isso seja discutido. Né, Gustavo? Assim, tem uma mãe ligando para o Gustavo ali, querendo falar com o Gustavo, deixou um áudio de quase 5 minutos, né, porque está trabalhando essas questões aí. Tá bom? Então, muito obrigada, era isso que eu tinha para falar.